Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro de motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue. Então, pessoal, nós temos uma tabela aqui. Em cada uma delas, a quantidade, um intervalo de concentração e cada um com o seu efeito. Claro, pessoal, fala de 0,1 a 0,5, 1,5. Sem influência, ainda com alterações clínicas, de 0,3 a 1,2, euforia suave, sociabilidade acentuada e queda de atenção, 0,9 a 2,5, excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade das reações motoras, 1,8 a 3, confusão mental e perda da coordenação motora, 2,7 até 4, estupor, apatia, vômitos e desequilíbrio ao andar, de 3,5 a 5, coma e morte possível. Então, pessoal, nós temos o quê? O que ele estava perguntando? Então, esses são os efeitos em cada intervalo de concentração. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta... Então, pessoal, primeiro a gente vai ter que analisar o quê? Que ele está falando em relação a quê? 3 latas de cerveja. Tendo 3 latas de cerveja, eu tenho que pensar da seguinte maneira. Se uma lata de cerveja tem aproximadamente 0,3 gramas por litro, então se eu tenho uma lata, eu tenho em torno da minha concentração de 0,3 gramas por litro. Em 3 latas, eu vou ter quantas? Então, vamos colocar um x aqui. Regrinha de 3 básica. Então, vai ficar 1 vezes x, pessoal, é x igual 3 vezes 0,3. X igual a 0,9 gramas por litro. Então, nós descobrimos a quantidade de álcool que tem a ingestão de 3 latinhas de cerveja. Vocês podem ver, pessoal, que eles vão ficar exatamente dentro desse intervalo aqui. Ah, mas tem o 0,9 aqui. Claro, pessoal, cada um com o seu metabolismo. Cada um também, o peso corporal influencia. Claro que você num bebê que tem pouco peso, pouca massa, vai estourar isso de álcool, vai ficar bêbado com muito mais facilidade do que uma pessoa, um adulto, nesse caso. Eu estou falando em relação de comparação ao peso. Mas o que a gente acontece? Pessoal, tá vendo que 0,9 é o topo? Então a gente tem excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade das reações motoras. Primeiramente, pessoal, isso aqui a gente tem que analisar como aqui? A gente tem que analisar que a gente não bebe 3 latinhas de uma vez. Então bateria aqui 0,9 instantaneamente. Tem o consumo graduado, aos poucos de cerveja. Só que também aquele início que a gente consumiu, houve o quê? Houve o metabolismo do álcool no nosso sangue. Então, gira em torno de 0,9. Não necessariamente é esse valor, intrinsecamente. Vai ser um pouquinho menor, mas considerando a quantidade máxima. Então, a gente não pode associar essa concentração, ou seja, esse intervalo aqui. Então, a gente pode considerar que ele tem queda de atenção, euforia suave, sociabilidade acentuada, não perda de julgamento crítico e queda da sensibilidade. Tá? Então, vamos olhar as alternativas para a gente responder ela. Então, nós temos aqui, queda de atenção e de sensibilidade das reações motoras? Sim, é verdadeiro. A gente já achou a nossa alternativa correta. Mas vamos analisar as outras para a gente fazer o quê? A análise. Então, B, aparente normalidade, mas com alterações clínicas? Não, a gente sabe que o consumo está maior do que 0,5. Olha aqui, esse é o máximo. Então, não pode ser, ele não está normal. Já está falando algumas groselhas, vamos dizer assim,
C, confusão mental e falta de coordenação motora. Confusão mental, pessoal, tá, ó, de 1,8 a 13. Então, não chegou, é metade do mínimo desse efeito clínico. Então, não pode ser aqui, ó, falta de coordenação motora também não. D, disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar. Disfunção digestiva a gente pode considerar vômito aqui, tá, pessoal? Então, assim, nem chega. Vômito tá aqui e desequilíbrio ao andar tá aqui. Olha, pessoal, é muito alto. 2,7 até 4. Então, não pode ser. Não tem tanto consumo de álcool assim para que altere tanto assim todos esses efeitos clínicos aqui. E estupor e risco de parada respiratória? Não. Tá lá também, lá em cima. Tá, pessoal? É uma questão mais de análise, não é uma questão tanto de concentração de soluções. Porém, a gente tem que fazer a análise, né? Ter o conhecimento de concentração de soluções para a gente analisar a concentração de álcool no sangue perante ao efeito deles, de cada quantidade de concentração. Tá certo, pessoal? Então não é um exercício tão difícil assim, é bem mais interpretativo do que exato, né? De cálculo em si. Então, sem mais delongas, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então aquele abraço, valeu!